O que são essas leis divinas na visão espírita? Então, as leis divinas, você vê que o Espiritismo fala, a gente estuda isso no livro dos Espíritos, as leis divinas e leis naturais, né? E a forma que os Espíritos transmitem essas informações e Kardec codifica, em nada contrapõe ao que Jesus pregou e ensinou, né? Então, é aí que a gente percebe a aproximação, por isso que fala do tríplice aspecto da doutrina espírita, que é filosofia, né? A doutrina espírita é o tríplice aspecto, filosofia, religião e ciência. Então, quando a gente estuda essas leis divinas, então a gente vai observar a natureza e perceber que todos nós estamos sujeitos a essas leis divinas, essas regras, e quando a gente segue essas leis divinas, e o Espiritismo vem dizer isso, nós estamos no caminho certo para cumprir aquilo que Jesus veio nos ensinar e para o passo certeiro para o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa evolução, o nosso crescimento. Quando a gente vive fora dessas leis, a gente se encontra em estado de perturbação, né? Então, é muito interessante, eu falo que essas leis, além do Evangelho ser para nós um roteiro de vida, um caminho para a felicidade, nas leis divinas e naturais que a gente encontra no livro dos Espíritos, a gente também encontra ali toda a ferramenta que a gente precisa para encontrar o nosso caminho de equilíbrio, de felicidade e de desenvolvimento. Tem sempre as implicações, né? Se nós não seguirmos essa lei. Tem, na verdade, a principal das leis, ela não está nem descrita de forma clara lá no livro dos Espíritos, que é a lei de causa e efeito. Se você olhar lá, quando Kardec descreve as leis, não tem lá causa e efeito, né? Tem lei de adoração, lei de sociedade, lei de liberdade, lei de progresso, lei de destruição. Lei da destruição, né? Lei do trabalho. Lei do trabalho, a lei do amor, né? Lei do justiça amor. e caridade. A causa e efeito não está descrito ali. Por quê? Porque, na verdade, causa e efeito é a razão principal de tudo. Quer dizer, a consequência. E é das principais leis, na verdade, né? Que você, que aliás o pessoal confunde muito com causa e efeito com ação e reação, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso mesmo. Porque ação e reação é a lei física, né? É algo que é imediato, inclusive, né? Você faz uma ação, você já tem a resposta imediata. Enquanto que causa e efeito, ela é uma lei espiritual. Quer dizer, não necessariamente você vai ter que arcar com as consequências das causas, que seriam os efeitos, lá imediatamente. Não aconteceu nada, eu vou continuar às vezes o espírito precisa se preparar, torto, isso, né? E aí vem a parte espiritual depois, que parece que às vezes a gente o espírito tem que se preparar às vezes. Isso deixa para depois. E todo mundo acha também que causa e efeito é você, por exemplo, se eu fiz uma coisa ruim hoje, eu tenho que responder, arcar de forma ruim também. E não é bem isso. Às vezes é o amor que suplanta tudo. É o que Jesus falou, né? Que o amor cobre a multidão de pecados. Então, às vezes as pessoas acham que elas estão aqui encarnadas, por exemplo, sofrendo, porque elas têm que pagar alguma coisa, quando na verdade o grande objetivo era se desenvolverem. É não continuar sendo as mesmas. É aprender com os seus equívocos, né, com os seus erros e se transformar. É aquela coisa do vai e não peques mais, que Jesus fala lá para a mulher adúltera, né? Que ia ser apedrejada, tá certo? Então, nesse sentido aí, as leis divinas, na verdade, elas estão escritas. Já perguntam, né? Onde é que estão escritas as leis divinas? Na consciência. Quer dizer, cada um de nós traz né, essas leis meio que escritas. Já sabemos. E a gente vai, na verdade, né, Lei e Elaine, a gente vai, à medida que a gente vai vivendo, né, a gente vai experienciando as coisas, a gente vai aprendendo a se acomodar diante dessas leis. Tá? Eu costumo brincar aqui, às vezes eu já falei algumas vezes, que se eu tivesse desencarnado com meus 30 anos de idade, meu Deus, eu ia ter que arcar com algumas consequências, né? Já que é causa e efeito, né? E graças a Deus que eu tive a oportunidade de viver mais, estou tendo a oportunidade de viver mais, e com isso a gente vai podendo rever uma série de coisas e a gente vai se transformando. Nós estamos eu, por exemplo, me sinto assim, num franco progresso, né? Desenvolvimento espiritual.
Então, os conceitos que eu tinha há 30 anos atrás não são mais os mesmos hoje, graças aos aprendizados que a gente vai tendo, né? Verdade. Então, a lei de progresso, certo? Então, é maravilhoso, na verdade, só que a gente precisa da compreensão, né? E nem todo mundo está preparado para isso, infelizmente. Né? E por isso que ele fala, não vim destruir a lei, né? Eu não vim destruir a lei, mas fazê-la cumprir. Agora, a gente tem que separar as leis mosaicas, né? Como a gente estava falando no início, das leis divinas, porque as leis mosaicas Jesus modificou, e até por isso que ele foi tão perseguido na sua época pelos aqueles doutores da lei, né? Porque as leis de Moisés já não se aplicava mais naqueles tempos, né? Jesus veio falar do amor, e essa é a grande diferença, né? E o Espiritismo, ele tem a missão de juntar a ciência com a parte moral? Eu diria... Eu encararia como uma missão do Espiritismo, mas ele explica, né? Eu diria que é o grande, na verdade, o Espiritismo, bem compreendido, na verdade, né? Ele é esse libertador mesmo, né? Das amarras, dessas crenças que eu já falei aqui, né? Crenças que te paralisam, que te fazem se sentir pecador, né? Então, ele é o libertador disso tudo, tá certo? Se você pega o Livro dos Espíritos e, na sequência, o Livro dos Médiuns, se você estudar esses dois livros, vamos deixar um pouco o Evangelho de lado, vai. Vamos só pegar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Se você estudar esses dois livros a fundo, a transformação que acontece no teu mental, na tua forma de enxergar as coisas, na tua forma de se posicionar diante das leis, né? Diante das crenças, inclusive, vai fazer você se libertar de um monte de amarras, né? Aí você, livre disso tudo, junta o Evangelho segundo o Espiritismo, que aí você começa a interpretar Jesus com base nos conhecimentos espíritas, aí ganha uma amplitude, o próprio Jesus passa a ter uma amplitude, né? Psicológica, científica, né? De conhecimento do ser humano e tal, que é um negócio impressionante. Eu acho que o Espiritismo faz um apanhar, aproxima, né? Porque a gente, por conta do tríplice aspecto, o Espiritismo aproxima o que antes o que era antagônico. Então, ciência era ciência, religião era religião. Isso. E aí tinha os filósofos, né? E tá juntando os três. E você vê que Kardec traz, como você mesmo falou, né? Os posicionamentos de Sócrates. Então, que é filosofia. Então, Kardec traz a filosofia, traz as explicações científicas para aquela época, e a gente está falando de 1856, 54, né? 57. E a gente percebe até hoje que a ciência está evoluindo, né? Então, Kardec junta esses aspectos, né? E codifica, né? Os espíritos vêm falar, gente, é tudo a mesma coisa, né? Assim, tudo faz parte de um todo. Sim. São esses aspectos que formam a verdade. E aí é a terceira revelação, né? Então, é muito legal, né? Muito interessante. Agora, por que o nosso querido Kardec, ele classificou Moisés, Jesus e o Espiritismo como as três revelações mais importantes? Então, porque Jesus fala a gente vê no Evangelho de João, Jesus falando do Consolador prometido, né? E Kardec coloca, então, essa terceira, o Espiritismo como a terceira revelação. Então, você tem o Moisés, que então Moisés veio fazer as modificações na época, para a sociedade da época, falando de um Deus único. Um único Deus. Então, você vê que o povo naquela época adoravam vários deuses. Moisés diz e fala, não, nós temos um único Deus, é um Deus invisível que olha por nós e nós podemos falar com ele. E ele olha por nós. E aí vem os 10 mandamentos, né, que Deus transfere para Moisés, essas leis, que são os 10 mandamentos. Com a vinda de Jesus, Jesus vem e modifica
resumindo tudo aquilo em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E vem mudar essa imagem daquele Deus que castiga, daquele Deus que pune, daquele Deus que é vingativo, que condena. Aquele Deus que condena, um Deus de preferências, e vem dizer, né, que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justiça, Deus é caridade, né? E aí vem fazer essa modificação. A gente percebe aí a evolução, né, dos povos ao longo dos tempos, dos séculos. E Jesus diz que ele não poderia transmitir toda a verdade, porque nós não estávamos preparados para aquela verdade, mas chegaria o tempo em que toda a verdade seria revelada e ele enviaria então esse Consolador prometido. E aí o Espiritismo vem através, né, desse trabalho de Kardec, através de Kardec. Então a terceira revelação é o Espiritismo. A gente vê algumas doutrinas falando que é Kardec, não sei se você que coloca Moisés, Jesus e Kardec como personagem aí principal, né? Ele foi um instrumento, mas a revelação é o Espiritismo, que vem explicar justamente aproximar esses tríplice aspectos que a gente estava falando aqui da filosofia, da doutrina e da religião, e dizer que da alma, né, dizer do espírito e dizer da matéria, onde o espírito ele se sobreleva sobre a matéria. Então, o que é o principal é o espírito e não a matéria. Então, essa é a grande revelação que o Espiritismo traz. E que os espíritos convivem conosco, influenciam na nossa vida, na nossa existência, e a gente pode realmente se comunicar com eles. E aqui é uma vida de passagem, né? Então, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, essa é a grande revelação, né? A terceira revelação. E dentro disso, Edson, sua palavra também, quero saber se pode haver outras. Então, esses conceitos de revelações, a gente tem que entender que são só colocações feitas para posicionar as coisas, né, num campo de crença, vamos assim dizer, e de entendimento. Porque revelações existem. Você pega um Confúcio, por exemplo, foi um revelador. Né? Você pega um Sócrates, foi um revelador. Você pega um Maomé lá para os muçulmanos, né, também foi um revelador. E assim por diante. Então, Zoroastro lá já na antiguidade e tal. Então, os reveladores, vamos assim dizer, já sempre existiram, né? Nesse sentido. De trazer alguma coisa de conhecimento extra-humano. Porque a gente está falando de revelações aqui, no sentido de você entender aquilo que a Helena estava falando. Olha, você é um ser que está habitando um corpo físico momentaneamente. Mas existem muito mais coisas. A tua realidade não é esta, é extra-humana. Lembrando que quando é isso que ela está falando das leis, elas servem para a nossa jornada enquanto espírito. Isso. Então, lembra que eu já falei aqui no programa que a lei de causa e efeito é uma lei espiritual, ela não é uma lei física, né? Porque a lei física é a lei de ação e reação. A causa e efeito é uma lei espiritual, né? Então, eu tenho por mim, eu não me ateria muito, olha, a primeira, a segunda e a terceira revelação, não, porque existem diversas. Quando você se abre para entender, né, aí existem diversas. Então não há limites para o espírita. Ele não precisa ficar só, né, fixado ali nessas... Você pega, por exemplo, hoje, o que vem acontecendo no movimento aí da área médica, da área psiquiátrica, psicológica, os descobrimentos que estão ocorrendo, né, nesse campo, sem ter inclusive consciência do que é o espiritismo, porque essas pessoas elas estão fazendo suas pesquisas, seus trabalhos, sem serem espíritas. E o que elas vêm descobrindo nesse sentido, que congrega justamente com os ensinamentos espíritas, é um negócio impressionante. Então, por exemplo, a existência da vida após a morte já não é só o espiritismo que fala. Já tem cientistas falando, já tem médicos, inclusive, comprovando. Né? Posso citar aqui o Dr. Mervyn Morse, que investiga crianças, né, que tem lá
momentos de EQM, que é a experiência de quase morte, depois voltam contando uma série de coisas. Tem o Raymond Moody Jr., tem uma série de médicos já comprovando isso. Não é só um, não, são vários. Dentro da área médica. Aí na área da psiquiatria, na área da psicologia, você já vê que o ser não é um único, que ele não é só essa existência, né? Ele tem experiências, ele tem vivências e por aí afora. Então essas revelações, na verdade, elas vêm ocorrendo em vários âmbitos. O que não pode é o ser humano ficar preso a essas crenças ainda que o paralisam, que o fazem, na verdade, ser dependente, né, dos tais intermediários que lucram com isso. Esse que é o problema. E hoje em dia Deus está ficando caro, tá? Porque Deus está exigindo até iate. Eu ia falar disso, de que com essa questão acontece o quê? O aprisionamento. Isso. E aí criam-se novos deuses, mas esse Deus daqui, da Terra, disse que não pode. É isso. Né? É isso. Então acaba se servindo a um outro Deus aí que foi criado, né, que não o nosso Deus. É um Deus com sentimentos humanos, se você Exatamente. for parar para pensar, tá certo? Porque ele tem aquele Deus que foi desenhado lá no passado e que muita gente ainda segue e tem medo, inclusive, tem vergonha às vezes porque o seu comportamento não é condizente com o que se espera, né? Você está num processo de aprendizado, você faz lá os seus erros, né? E você sabe que te dizem que aquilo é errado, aí você se aprisiona, você se prende, você fala, meu Deus, eu quero esse Deus distante de mim. Deus está vendo, né? Aí você imagina que tem um olhinho ali e na verdade, né? É todo um processo de aprendado que a gente talvez seja um entendimento errado do vós sois deuses, né? Aí falou, eu sou Deus então agora. Bom, eu também posso, beleza, eu também sou Deus, né? Então, voltando só complementando ali, essa questão então das revelações, eu quando eu falo muito sobre isso em aulas, inclusive, eu não me atenho muito a essa questão, primeira revelação foi Moisés, segunda revelação Jesus, terceira o Espiritismo. Não. O Espiritismo veio só num processo de resgatar algumas coisas que estavam mal esclarecidas e te abrir o campo para você olhar o que está acontecendo e no explicar, mundo, né? Fora do mundo, inclusive, né? Em outros planetas, você conseguiu olhar o universo de uma forma mais ampla, né? E não ficar ali preso a... Eu vou tentar explicar uma coisa de uma forma mais simples. Quando você, por exemplo, se prende a um sentimento de mágoa devido à ação de alguém que você não consegue perdoar, o que você está fazendo com você? E o que você está se prendendo de tal forma como você poderia se libertar, na verdade, né, e ter uma compreensão melhor das coisas. Você se prende a um sentimento, né, que aí você quer transferir para o outro a responsabilidade, mas na verdade ele é seu. E se prende aquilo e acaba vivendo a vida baseado nisso. A ação foi do outro, tudo bem, não, a ação foi do outro. Porém, você se prende de tal forma, às vezes o outro já foi embora, seguiu, e você fica ali preso, alimentando aquela energia, aquele sentimento, que não te faz ser transformador, tá certo? E aí, é o tipo do sentimento que esse tipo de crença em Deus punitivo, que castiga, que tudo e tal, faz você sentir. Então essa pessoa, por exemplo, fica orando a Deus, não para se libertar daquela mágoa, mas que o outro seja castigado. Que o outro receba. Para provar que eu tenho razão. Na mesma moeda. Você entende? Olha o nível que chega a falta de compreensão das coisas. Então você, ao invés de orar para esse Deus que é um Deus amor, né, um Deus libertador e tal, para se libertar dessa mágoa, você na verdade está torcendo para que Deus castigue aquela pessoa que fez aquilo para você.